Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é, que era e será eternamente o Todo-Poderoso, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas. Que Ele te abençoe, que Ele abençoe sua casa, sua vida e os seus negócios, que Ele abençoe a sua família e que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar e te levantar de onde você caiu. Não fique estagnado aí. Se levante. Se levante. Deus é o Deus que te ajuda a te levantar e te abençoar novamente. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e os seus negócios. Que a mão poderosa do Senhor possa fazer-te prosperar. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 36 ao 39, que diz assim: Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregarem diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da sua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. A oração, em um dos momentos mais interessantes da vida do ser humano, que era a oração no momento de pecado e também no momento de angústias, e por que não dizer também no momento de alegria. Os versículos anteriores diz: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação desde o céu. Ouve, pois, e perdoa. A oração feita é uma das orações mais longas já realizada em toda a literatura bíblica. É a oração do rei Salomão, depois de concluir o santuário, no 11º ano do seu reinado. Salomão inaugurou o templo, oferecendo sacrifícios ao Senhor. No capítulo 8 de 1 Reis. E ele estendeu as mãos para os céus e ofereceu uma oração de dedicação. Ele orou pelo povo, pedindo a Deus que respondesse todas as petições que ali fossem feitas, e rogou para que a salvação e a benevolência do Senhor estivessem em suas vidas. Salomão entrega a sua oração a Deus,
fazendo uma dedicação do templo, oferecendo sacrifícios pacíficos, ofertas queimadas, oferta de manjares ao eterno e soberano Deus. A esse tempo, Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai. E num ato de adoração, uma época, Salomão ofereceu 1000 sacrifícios em Gideão, lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. Lá estava o tabernáculo e o altar de bronze que Moisés havia feito no deserto. E orando naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Salomão em sonhos. E nesse sonho, Deus faz a Salomão uma pergunta, dando-lhe oportunidade de pedir o que desejasse. E é claro que seriam desejos que se enquadra dentro do perfil de Deus e da vontade de Deus, dentro dos princípios bíblicos estabelecidos para que se ache Deus na oração. O Senhor se apresentou a ele em sonhos e ele pediu ao Senhor sabedoria para governar. Porque o povo de Israel precisava agora de alguém que governasse com sabedoria. Quando ele acordou do sonho, que ele voltou a Jerusalém, ao tabernáculo, ele ofereceu sacrifícios. Naquela noite, Salomão teve uma experiência com Deus que marcou sua vida, seu reinado, enquanto principalmente esteve perante o Senhor e reinou com notória sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Todos os homens têm suas necessidades e que deve levar a Deus em oração para obter as respostas que precisam. As necessidades humanas colocadas aqui mostram o quão grande é a nossa necessidade de buscar a Deus. Quando qualquer homem tivesse que prestar juramento, então a resposta divina e o pedido divino era Deus do céu ouvir e agir. Quando o povo de Israel confessasse o pecado, então Deus, o pedido é que o Deus do céu pudesse perdoar esses pecados. Salomão ora a Deus, num dos momentos decisivos da sua vida. Ele viveu num lar marcado de sucessivos problemas morais, como incesto entre os seus irmãos, Tamar e Aminon. Ele viveu num lar violento, como o assassinato de Aminon, feito por Absalão. Ele viveu a usurpação do trono de Davi por seu filho Absalão. Ele viveu diante da dificuldade de prostituição
com as concubinas de seu pai, quando Absalão tomou-as para si. Salomão viveu um período em que ele contemplou essas dificuldades. Embora o seu pai tivesse sido um ótimo rei, deixou muito a desejar como pai das dificuldades dentro do próprio lar, da própria casa. Mas isso não o impediu de orar a Deus, de aprender a orar a Deus, de buscar a Deus. A oração, ela resolve sempre. Mesmo quando as pessoas estagnam e não querem orar e falar com Deus, Deus estará sempre à disposição de cada um. Ele comparece perante o altar de Deus para orar. Qualquer um de nós, qualquer pessoa ainda hoje, que se curve diante de Deus e da sua presença e buscar a Deus em oração, o Senhor responde. Ele respondeu José, ele respondeu Daniel, ele respondeu Misael, Ananias e Azarias. Ele respondeu muitos crentes através da história, trazendo soluções aos problemas dessas pessoas através da oração. Que não tem dificuldade, é você se abrir para Deus, abrir o coração para Deus e adorá-lo. E Salomão ora a Deus. Ele viveu a diferença da aproximação com o altar de Deus, colocado em oração, da inauguração do templo, em meio às dificuldades em que estava vivendo. Ele confessa a Deus como o único Senhor na sua oração. Quando no versículo ele diz, ele refere-se a Deus naquele capítulo, principalmente no versículo 14, ele confessou que Deus é único. E isso é importante você reconhecer na oração. Único. Não vai adiantar você pedir ninguém, qualquer outra pessoa, ou santo, ou os amigos dos santos. Deus é único. Através da oração você pode encontrá-la. Em sua oração, Salomão enfatiza, ou enfatizou, do Senhor ser o único Deus. Os demais deuses, as demais religiões politeístas a serem falsas, mentirosas, enganadoras, que não traziam soluções, que não conseguiriam obter resposta de vida, viviam no mar de engano, iludindo a si mesmo, não tinham respostas de Deus. As orações na Bíblia são respondidas quando aqueles que oram buscam a Deus de coração e se aproximam dele. Salomão proclama e busca de Deus e enfatiza também a fidelidade de Deus. Deus é fiel. É muito comum a gente ver nas placas dos veículos ou nas placas colocadas nas casas, em algum lugar escrito assim: Deus é fiel. E é mesmo. Deus não falha, Deus não muda, Deus não mente, Deus não abandona, Deus não desiste. Ele é fiel.
Ele é fiel ao seu propósito, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua própria vontade, Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel ao que Ele estabeleceu de modo eterno. Geral, Ele é fiel, Deus é fiel. Situação de muitas pessoas dizerem assim: ah, Deus me prometeu e não cumpriu, então não foi Deus. Ou então não chegou o tempo de Deus. Deus não está brincando de Deus. Ele é Deus. Ele tem prazer em responder às orações dos seus servos. Ele é Deus. Ele busca, quando a pessoa busca a vontade e o querer de Deus, ele consegue ouvir o direcionamento de Deus na sua vida. A oração feita é com uma intensidade enorme, é com um desejo imenso de que Deus faça alguma coisa. Ouve, pois, as súplicas do teu servo, do teu povo Israel, que fizeram neste lugar. Ouve tu do lugar da tua habitação desde o céu. Ouve, pois, e perdoa. Ele é o único que pode perdoar. As nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas mazelas fazem separação entre nós e Deus. Mas as nossas orações nos aproximam de Deus. Com um coração sincero, o homem se quebranta diante de Deus e Deus ouve. Deus tem prazer nesta aproximação através da oração. Quando pecarem contra ti, versículo 36, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e entregares diante dos inimigos, para que os cativarem ou os levem cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. Os cativos. E quando cativos lá no cativeiro, eles clamarem a Deus e se converterem, está vendo que é condicional, e se converterem a ti com o seu coração e com toda a sua súplica na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos e orarem, e orarem para a banda da sua terra, que deste aos seus pais, desta cidade que escolheste, desta casa que edifiquei ao teu nome. Salomão está orando a Deus. Como é bom quando a gente se curva diante de Deus e pode sentir paz na oração. Quantas vezes também a gente vai orar tão aflito, tão cheios dos próprios medos, de tantas respostas negativas, de tantas circunstâncias contrárias, de tantas necessidades, de tanta guerra, de tanto conflito, de tanta demanda, de tanta obscuridade, de não conseguir enxergar o desdobramento das coisas. Mas só a atitude de orar já é um sinal perfeito da abertura dos caminhos, das portas que vão se alargar, que vão se abrir, porque Deus ouve a oração dos seus servos. Se converterem a ti, se converterem com toda a sua alma na terra do cativeiro, daqueles que o levarem presos e orarem. Falta oração. Deus tem prazer no seu povo. Deus quer ouvir sua voz. Deus quer ser procurado por você, não como objeto daquilo que você quer, você pede e acabou. Deus quer que você o adore, Deus quer relacionamento, aproximação, dedicação, vida de oração.
Deus está chamando a humanidade a orar, a ter vida com Ele. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele tem solução para todos os problemas existentes. E na oração você consegue adorar, bendizer, glorificar, você consegue pedir. Ouve então dos céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Você não precisa apavorar, porque o ontem foi pecaminoso, porque o ontem não deu certo, porque o ontem você desnorteou. Clame, ore, porque Deus ouve a oração do seu povo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele é um Deus, Ele não é um Deus que está inerte, Ele é um Deus que ouve. Ele não tem escolhas por nome, por classe, por intelectualidade, por riqueza, por sobrenomes. Não, Ele não tem. Ele é o Deus que tem misericórdia e contempla e se compadece daqueles que de coração sincero, verdadeiro, busque a Deus em oração. No tempo dele ele age, no tempo dele ele ouve, no tempo dele ele socorre, no tempo dele ele cura, no tempo dele ele restaura, no tempo dele ele dá vida, no tempo dele ele abre portas, no tempo dele ele dá a paz, ele dá alegria, ele dá harmonia, ele restaura, ele edifica. Ore a Deus, porque na oração você encontrará a resposta que você precisa em Deus. Ó Senhor Deus, clamo nesse dia por essas pessoas que ouvem sua palavra. Gente de todas as partes, ó Senhor, e de todos os jeitos. Gente alegre, gente realizada, gente que está vivendo o auge da vida de contentamento, de realizações, de conquistas, de vitórias, vivendo o apogeu da vida, mas também gente triste, doente, abandonadas, decepcionadas, angustiadas, de portas fechadas, de doenças do lar, de decepções na vida em todos os aspectos, gente que não consegue mais, ó Deus, associar aos nãos. É por estas pessoas que oram, é por estas pessoas que clamam, é por estas pessoas, ó Deus, que erguemos a voz neste dia, implorando cura, milagres e libertação, implorando que o Senhor levante estas vidas para a glória do Teu nome, ministrando sobre elas, ó Deus, o Teu querer, o Teu propósito, a Tua vontade, Senhor. Por essas pessoas
Imploramos em nome de Jesus que a tua mão poderosa possa sustentá-la. Tira o pânico, o medo, o receio, a dificuldade, Senhor. Trabalha neste coração com consolo, com conforto e com alegria. Abençoa as nações, abençoa o Brasil, abençoa o mundo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, oramos, gratos pela sua presença, pelo seu cuidado, pelo seu amparo, pela sua proteção, ó Deus onipotente, que nos dá sombra, que nos permite passar pelo vale, mas também nos leva às águas tranquilas e verdejantes. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Consola e conforta os corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.